Olá vocês que estão aqui com a gente novamente. Este é o podcast Cultures. Meu nome é Ariadne Amâncio e hoje eu tenho dois convidados aqui que vão colocar Uberlândia no chão e vão fazer de novo, porque estão falando sobre produção cultural, sobre turismo, sobre cultura e trazendo muito mais informações pra gente. Estou aqui com Bruna Barcelos e Mamed, mais conhecido como o dono do Fundinho Festival. Vamos ter uma conversa boa com eles e eu peço primeiramente que eu agradeça a presença de vocês. Muito obrigada pela presença, a disponibilidade. E queria que vocês se apresentassem. Vamos lá, né, Mamed? Por ordem alfabética. Meu nome é Bruna Barcelos, eu trabalho no Visite Uberlândia. É uma fundação que faz captação de eventos para dentro da cidade com o objetivo de movimentar a economia e o turismo. E a cultura, né, da nossa cidade também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Acho interessante como é que um sobrenome às vezes vira nome, né? Meu nome é Marcelo, tem gente que não sabe, fala Marcelo, eu brinco que fala que se gritar alto, olha 5. Isso porque nós estamos só em 3 aqui na entrevista. Mas ótimo, eu sou daqui de Uberlândia, tem muita gente que fala, você é de onde? Eu falo, sou daqui mesmo. Mas esse sotaque esquisito, gente? Eu andei morando em Montes Claros, Belo Horizonte, aí ficou tudo uma bagunça. Mas Uberlândia é minha terra natal e que eu adoro. Eu tô aqui pela 3ª vez já, mas eu adoro. Uberlândia é minha terra e aqui é a melhor cidade do mundo, né? Sim, sim. E o melhor, a melhor cidade para se produzir e fazer as coisas, né? Porque nós temos hoje um campo da cultura, do turismo, que está em grande escala, está cada dia melhor, mais desenvolvendo. Temos grandes fragilidades, mas já vencemos já um tantinho bom, né, desse campo. E eu queria perguntar primeiramente para vocês dois. Como vocês analisam hoje Uberlândia enquanto cenário de turismo, enquanto de cultura, pela perspectiva, logicamente, de um produtor cultural, né, uma pessoa que faz acontecer, e a Bruna que está nessa coisa organizacional, quase não consegui falar, hein? Por esses dois vieses, quais são, assim, qual é a leitura de vocês sobre esse campo? Então, Uberlândia é uma cidade muito próspera, né? Ela tem, apesar de ser uma cidade de interior, ela não tem nada de negativo para isso quando a gente fala de captação de eventos, né? Então, muito pelo contrário, quando a gente vai competir com outras cidades, isso é a favor, porque a gente tem a questão da logística, principalmente, né? Então, Uberlândia é uma cidade de interior, sim, mas ela não tem um comportamento como o interior. Então, ela tem muita capacidade para receber qualquer tipo de evento. Nós estamos preparados com muita infraestrutura, seja de empresas privadas, seja de espaços públicos. Então, Uberlândia não tem nenhum dificultor para que a gente concorra com outras cidades capitais ou interiores também do mesmo nível que a gente. Então, é muito fácil trabalhar Uberlândia, eu falo isso. Começando, igual eu falei, pela logística, nós estamos no centro do país, né? Então, num raio de 600 quilômetros aqui em torno, nós pegamos as principais capitais do país. Então, São Paulo, Brasília, Goiânia, isso tudo facilita demais quando a gente vai fazer uma planilha final de eventos ali, né? Então, na hora que o produtor do evento, o organizador, ele para fazer a planilha, ele, não, poxa, então compensa eu ir para a cidade de Uberlândia, porque daí meu evento vai ter um custo-benefício muito melhor do que se eu estiver numa capital que eu preciso deslocar a minha equipe de um aeroporto até um centro de convenções, quantos quilômetros vão demorar, quantas horas isso vai me custar de trânsito e quanto isso vai me custar lá na planilha final do meu evento. Então, Uberlândia, ela tem muitos pontos positivos, né? Fora o que a gente estava falando nos bastidores também, né? A quantidade de coisas culturais que a gente tem aqui, naturais. Então, a gente é muito competitivo, eu posso dizer isso. O setor de eventos, eu acho que ele tem esse link muito grande com o turismo, né? Isso é sempre, eu acho que só a realidade, às vezes, dos eventos que são abertos para grandes eventos, um pouco diferente dos eventos empresariais e científicos e corporativos, né? Uberlândia tem grandes vantagens, mas também, ao mesmo tempo, ainda precisa desenvolver um pouco em espaços públicos adequados para as realizações de evento. Não só eu, como outros também acabam sofrendo um pouco com isso, porque Uberlândia tem a chance, né, de se posicionar enquanto... Não é capital, né?
Brinco. Mas por enquanto não. Por enquanto não. Mas o que acontece? A gente tem uma opção muito grande de se tornar uma cidade que tem abrangência regional para aquilo tudo que faz, no mínimo. Exatamente. Eu digo isso não na parte só de eventos científicos e empresariais, mas eu digo que quando a gente tem um fundinho festival, a gente tem a chance de alinhavar tudo isso, né? Trazer o turista, quer dizer, quanto melhor a programação, mais gente aqui do nosso entorno, principalmente, vai falar o seguinte: nossa, eu vou ali em Uberlândia, porque é o ali mesmo, né? Isso. O nosso, né? Patrocínio, Patos, é aqui do lado, 230, 140 quilômetros, é coisa à toa. Então, o pessoal vem, a gente tem essa chance, né? De pelo menos no setor de eventos, a gente ainda está mais nesse nível regional do que no nacional, apesar de que alguns festivais aqui, como o Timbre, por exemplo, tem galgado aí um público que está uma proporção enorme, pessoal muito competente também. Aliás, o setor de eventos em Uberlândia, dos produtores culturais, eu me sinto muito feliz com meus pares, sabe? É difícil você achar um ambiente entre esses colegas tão generoso quanto é aqui em Uberlândia. E é entender também que a perspectiva de custo, né? Se a gente pensar uma hospedagem em hotel, depois uma locação de van só para transporte de pessoas e uma locação de espaço, se a gente pensar nos grandes centros, a gente fica apertado, porque um Allianz Parque, né, conseguir um espaço desse jeito é muito oneroso. E se a gente pensar aqui em Uberlândia, como o Marcelo falou, a gente está começando a caminhar. A gente tem um sabiazinho, tem ali o estádio, tem um teatro municipal que começa a demonstrar uma possibilidade para além do regional. Mas a gente ainda dentro desse regional, a gente tem um custo-benefício ainda apropriado, que ainda dá conta de assegurar um bom evento, né? Porque de bom evento a gente tá bem, né? Tá bem, eu falo que a gente pode observar dos últimos anos para cá a quantidade de eventos bons que cresceram e tomaram proporções gigantes, né, aqui em Uberlândia. Então, a gente teve shows internacionais no passado, que a gente viu que Uberlândia comportou. Então, com isso, a gente foi buscar mais parceiros para realizar isso. Realmente, os espaços, a gente precisa um pouquinho mais de abertura dos públicos, né, que a gente fala. Mas a gente também tem esse viés muito corporativo, esse viés muito técnico-científico por causa da universidade. Então, a gente acaba que consegue abranger todas as áreas com muita maestria, por conta dos produtores culturais, por conta dos organizadores. A gente tem teatros aqui, né, a agenda do teatro municipal é uma agenda super apertada, né, que a gente vê que não tem espaço mais para onde crescer, porque a quantidade de produções que a gente tem em nível nacional é grande. Então, se você quer você quer participar de um evento, todo final de semana você vai ter condições de fazer algum movimento na cidade para isso. Então, eu acho que é muito positivo isso também. E pensar que também os próprios eventos, né, Marcelo, eles começaram pequenos, locais, e tiveram tempo de maturar os seus processos para conseguirem ir se regionalizando, né? Muitas vezes a maior parte dos produtores tem que já de cara vir com uma planilha orçamentária ali já dos milhões e falar, meu Deus, eu começar por ali já, ainda mais no interior do país, é complicadíssimo, porque a distribuição de recursos dentro de leis e tudo mais, ela, apesar de ter uma descentralização agora mais atual, ela ainda é concentrada dentro dos grandes centros. Então, pensar que os nossos produtores conseguem formulações com a ajuda do programa, mas também por iniciativa privada, já é um segundo caminho que cada um foi galgando a partir, logicamente, da qualidade do evento. Né? Partir do zero e chegar em algum lugar, eu acho que a primeira coisa é dar o primeiro passo. Né? Sem dar o primeiro passo, não se chega em lugar nenhum. Mas cada um desenvolve uma forma diferente. Né? Todo mundo teve uma linha aí que foi quebrada aí no ano de 2020 e 2021, né? E que pandemia, né? Essa coisa deu uma... fala assim, às vezes alguma crescente que vinha e isso deu uma estabilizada, e agora eu vejo que muitos projetos estão retomando talvez o ponto em que estavam em 2019 só por agora. Né? Eu falo assim, o Fundinho Festival, quando foi realizar a primeira edição, ele tinha
R$450 mil em 2017. Isso era muito dinheiro, isso era a gente falar em quase R$1 milhão hoje. Mas a gente trouxe artista internacional que nunca tinha pisado no Brasil. Nunca tinha pisado no Brasil. Na época, eu lembro, foram R$40 mil de passagem aérea. Porque a gente trouxe grupos vindos de todos os lugares quase do Brasil. Porque nós aproveitamos, nós tínhamos 2 curadores ótimos, que é o Jack Will e o Maurício Winkler, que tinham acesso aos músicos praticamente do Brasil inteiro. A gente trouxe Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, a Rosa Maria Collin, Hammond Grooves, Guitar Slim Jr. vindo de fora. Então nós fizemos aqui uma bagunça enorme, né, nesse primeiro ano. Mas isso com lei de incentivo. O projeto surgiu em 2014. Isso aqui era interessante, só contar um pouco de contexto. Nós registramos a marca Fundinho Festival, essa aqui. Ela não é 3D assim, não. É só aqui que fica. Essa aqui a gente registrou em 2014 e foi realizar a primeira edição somente em 2017. Porque a gente, 3 anos depois, porque a gente imaginava o seguinte: para formatar um projeto de jazz e de blues em Uberlândia, que estava naquele momento totalmente tomado pela música sertaneja e pelo, eu não vou nem dizer do pop rock, já tava, o MPB estava saindo de cena e invadindo o sertanejo de forma geral. Você não conseguia ouvir quase mais nada na cidade de Uberlândia. E Uberlândia, na década de 90, anos 2000, era muito conhecido pelo jazz e pelo blues. Tinham bares aqui, que eram o Dom Giuseppe e o Public, que tinham segunda e terça, era jazz e blues. Segunda e terça. Aí você fala, mas não é possível, mas segunda e terça-feira, o que esses caras estão querendo? Porque era segunda e terça que os músicos estavam livres. O que acontece? Os músicos de Uberlândia, a gente tem muito músico bom. Tanto músico bom que essas bandas todas de pagode, de sertanejo, pegam esses caras para tocar. Então eles estão muito ocupados. Você vê o Beto Rosa, que é um exímio guitarrista, tá lá com o Vitor e Léo. Daí você pega o Fininho, você pega outros grandes músicos que estão circulando com esses grupos. Então segunda e terça era o dia que eles estavam de folga, então eles tocavam na cidade. Entendi. O problema era ter saúde para aguentar segunda e terça-feira até trabalhar nos outros dias, mas tudo bem. Então a gente, quando trouxe o jazz e o blues de volta, era para falar, olha, o jazz e o blues tem público, mas para mostrar isso a gente tinha que chegar meio que com o pé na porta. Mas a gente ficou 3 anos trabalhando justamente esse projeto para poder lançar ele num bom tamanho. E isso que permitiu, né, a gente estar aqui sobrevivente no mercado até hoje, né, com esse projeto. Então hoje, quando e isso é interessante o resultado disso tudo, né? Hoje em Uberlândia, se você abrir a agenda cultural, em algum lugar vai estar tocando jazz e blues. Todos os dias, você pode abrir sua agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você fala, mas não é possível. E antes não tinha. Ou seja, demora, né? Esses processos, como os educacionais, os de turismo, os de desenvolvimento, né? Uberlândia está num desenvolvimento maravilhoso, né? Parando um pouquinho de falar de Fundinho Festival, né? O Visite Uberlândia, por exemplo, tem trago várias ações para Uberlândia de desenvolvimento desse destino, né, Bruna? Exato. Quando a gente trabalha com turismo, com eventos, é interessante a gente falar sobre o que são esses bastidores, né? Porque o trabalho de produtor, o trabalho de organizador, ele é invisível. Então, quando você chega num evento, seja ele de qual área for, num congresso, por exemplo, quando você chega no próprio festival do Fundinho, você não sabe quem trabalhou ali para aquilo tudo acontecer. Você simplesmente vai curtir o que está ali naquele momento. Então, o trabalho nosso é trabalho muito de bastidor e é um trabalho muito invisível. Só que quando a gente fala de turismo, eventos e cultura, esse trabalho invisível movimenta 67 setores da economia. Então, eu trouxe o Fundinho Festival para cá. R$40 mil de passagem naquela época, em 2017, né, que você falou. Não foi só a passagem aérea, né, que ele movimentou. Ele movimentou a hotelaria, gastronomia, transporte, farmácia, Uber, né? Naquela época ainda não tinha Uber, né? Mas táxi, alimentação. Táxi, né? Posto de gasolina, costureira, e assim a gente vai montando essa cadeia maravilhosa, que é a cadeia que a gente chama do turismo, né? E dos eventos. Então, quando a gente capta um evento para a cidade, quando a gente cria um projeto, a gente tem essa responsabilidade por trás
invisível que é de movimentar essa economia. E essa economia nesses 67 setores. Então, quando o Marcelo faz um projeto e pensa num projeto para a cidade, eu falo que todo mundo deveria vestir a camisa, porque realmente não é só para ele. A movimentação não é só para quem vai aproveitar o evento, é para toda uma cadeia ali, para todos os empresários que fazem parte desse trade, para toda essa equipe invisível que a gente realmente não vê quando o evento acontece. Então, é um trabalho muito mágico. Eu sou apaixonada por eventos, eu sou apaixonada por turismo. E eu acho que as pessoas precisam entender isso para poder dar mais valor. Porque a gente chega também a algumas cidades que são turísticas mesmo, que tem os atrativos e tudo, e tem morador que não gosta. Uhum. Né? Tem morador, o que esse turista está fazendo aqui? Por que o Mamed foi fechar a rua? Por que olha aqui, tá atrapalhando tudo o meu fluxo aqui. Não fala isso. Né? Eu passei agora, o Fundinho Festival foi agora nos dias 5 e 6 de setembro. Eu passei muito sufoco aqui, com o fechamento de uma das vias da João Pinheiro, você imagina. Então, a gente pede desculpa pelos transtornos, né, mas esses transtornos são necessários para que a gente movimente a economia da cidade. Porque o dinheiro pode não chegar diretamente até você, mas ele vai chegar indiretamente. E pensar que estruturar todos esses setores não é fácil. Porque, assim, quando a pessoa vê o evento pronto, sendo produzido, muito bonito, a apresentação sendo feita, não pensa que o hospital municipal tem que estar preparado se acontecer alguma demanda de saúde. O hotel tem que estar bem estruturado, com café da manhã que seja satisfatório para aquela pessoa que está se hospedando, para falar, nossa, olha que estrutura legal, eu vou voltar para fazer uma outra atividade. Não pensa que o Uber ou o táxi, qualquer um que seja, tem que ter um bom atendimento, tem que ter uma acolhida boa, porque tudo isso faz parte de uma satisfação da pessoa que inclui uma experiência. Exato. Então, construir e desenvolver toda essa cadeia para que ela chegue ao evento bem, consiga participar e voltar e falar assim, eu vou voltar para Uberlândia no Fundinho Festival, vou no Timbre, vou no Teatro Municipal, eu vou para Uberlândia por algum motivo, escolhe vir para cá, é um movimento muito embaixo da superfície que é feito. Uhum. Porque se a gente pensar que a economia da cultura, ela movimenta quase 80% da nossa economia brasileira, é pensar assim, então o que não é? O que não faz parte disso? Uhum. Então, quando a gente vê um evento sendo realizado, ele colaborou até com o senhorzinho lá que trouxe a caixinha térmica, os ambulantes, né? E tá vendendo com custeio para a família e tudo mais. Uhum. Há possibilidade de intervenção numa cidade, porque as pessoas pensam que a cultura é só a apresentação. O turismo é só o passeio. Ou o lugar, né, o local onde eles vão, mas para que isso seja uma experiência significativa, há todo um processo ali que não é visto, o backstage, e tem que ser muito bem feito. E eu acho que isso, Uberlândia, Mamed falou, nossos produtores, que é um trabalho conjunto, eles estão fazendo bem. Estão fazendo bem porque liga para a Bruna e fala, Bruna, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tem uma lista de acomodações para poder passar para aquele artista. Vamos fechar a rua. Vamos ligar. Eu gosto do fechar a rua, porque dá muita confusão. Mas olha, você sabe que hoje... Mas é engraçado, tem uma palavra hoje chique, né, para isso tudo, que chama ecossistema, né? Hoje se usa para quase que tudo, né? Uhum. Se a gente fosse transcrever desse ecossistema da cultura e do turismo, realmente ele é muito amplo. Inclusive a FGV, gente, se é citado demais, eu não sei o ano não, tá de cor, que 1,5 o investimento que é feito em determinado projeto, ele retorna. E se você olhar, isso é viável realmente. Um evento como o nosso, que esse ano está de pequeno para médio porte, não em relação ao público, mas em relação aos gastos que a gente tem. Mas a qualidade... Ele é um projeto que fica em torno de 300 mil, mais ou menos, que é um custo muito baixo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um público enorme que movimenta. Então, hoje, não só o Fundinho, mas como também vários outros eventos, contam
com aquela receita da vila gastronômica para ele poder né, recuperar parte desse investimento. Então, quando a gente olha, eu não vou falar aqui de Uberlândia, dos nossos, né, que a gente tem acesso, mas tem eventos aí fora, como Barretos, que vendem horrores. Nós estamos falando aí de R$800 mil em venda de alimentação e bebida por dia. Então, você imagina o que isso gera na economia do local, e aqui em Uberlândia não é diferente. Cada um com seu volume, mas você imagina só o que isso gera. Quando as pessoas saem de casa, elas vêm de ônibus ou elas vêm de carro, se precisa abastecer, precisa chegar, ele quer comer, ele vem com a família, ele quer comprar pipoca, o menino quer comer o algodão do menino, quer tudo. Mas o Ministério do Turismo, ele tem um levantamento, né, da movimentação de eventos técnicos científicos e de negócios, né? Então, a gente calcula a receita dos eventos baseado nesse número do Ministério, que é $100 por dia por pessoa. Então, Bruna, mas $100 hoje é vezes 5, vezes 4, né? Vamos lá. Mas não significa que a pessoa vai gastar tudo aquilo, mas no montante inteiro a gente consegue chegar nesse número, sim. Então, para você ver, a quantidade que isso movimenta, porque numa hospedagem ele vai pagar quase isso por dia, né? Então, a gente consegue sim ter essa receita, e a gente precisa olhar com mais carinho para a cultura e para o turismo, que realmente, efetivamente, a movimentação econômica vai acontecer. A gente fez uma pesquisa o ano passado, lá dentro do Visit, a gente pegou os dados do Teatro Municipal mesmo, né, com os próprios produtores, da onde está vindo seu público, né? E, igual a Mamed falou, o público regional, ele tá tão forte vindo para Uberlândia, que a gente resolveu mudar um pouco a ação do Visit e focar nesse público, porque antes a gente estava muito focado no nacional, né? Então, vamos divulgar Uberlândia nacionalmente e tal. A gente percebeu que a gente tem que divulgar ele regionalmente, e a gente está fazendo esse caminho agora esse ano, porque a quantidade de gente que vem para Uberlândia para aproveitar o fim de semana foi uma movimentação muito grande o ano passado, principalmente de Patos de Minas, Patrocínio, Itumbiara e Catalão. Então, e interior de São Paulo também, muita gente. E aí, quando a gente pega esses números, você fala, meu Deus, a pessoa tá saindo de lá e deslocando pra cá. E aí, nosso presidente, ele fala, o Pedrinho, né? Ele fala assim, que o povo não quer vir aqui pra comer queijo e ir pra fazenda, não. Mas eu falei, tem gente que quer, o nacional quer isso. Então, a gente tem que trabalhar nessas duas vertentes. Eles querem vir aqui pra vir no teatro, ver o famoso da Globo, quer vir aqui pra ver os famosos do jazz e do blues, né? Ele quer ter essa coisa diferente que a gente teria em grandes centros, que o Uberlândia está trazendo isso com muita maestria. E isso aí eu acho também que é um reflexo seguinte, Uberlândia é uma cidade que sempre foi progressista, mas às vezes esse progressismo não acompanhou a cultura e o turismo. E eu acho que a gente vem vivendo, não é de hoje, né, há alguns anos, esse movimento constante e expansionista. Então eu acho que quanto mais a gente tiver à frente os dirigentes que querem ver a cultura e o turismo evoluído, nós também vamos ter mais oportunidades para fazer esse movimento crescer aqui dentro, né? E eu vejo que nós estamos em um bom momento para isso, né? Isso. Um campo que a gente, né, que eu não tinha noção, que é o cartódromo, aqui que tem no Caça e Pesca. Um cartódromo que tem rental e F4s e competições. Dentro da competição de F4, por exemplo, que eu fui assistir, vem pessoas para toda semana treinar de Catalão para cá, que tem uma equipe. Então, o Catalão não tem um cartódromo. Eles vêm toda semana para treinar em todas as competições. E são mais ou menos 24 pilotos. Então, que tem grandes eventos ali acontecendo que todo mundo fala, nossa, mas só Uberlândia tem estrutura. Então, eles se deslocam dessas cidades vizinhas para vir aqui treinar e se deslocam novamente para vir participar das competições. Perceber que não só também nesse universo cultural e turístico, o movimento que Uberlândia traz para essas cidades que não têm essa estrutura, tanto que pode ser maior e mais desenvolvido. Quando a gente pensa, vamos fazer a divulgação do nosso evento. A primeira coisa que a gente pensa é local.
né? Vamos distribuir no boca a boca, vamos trazer. Aí a gente passa para as redes sociais e um dado interessante que a gente tem quando a gente tem as redes da prefeitura com ações culturais é que os nossos canais, eles são assistidos ou vistos até fora do Brasil. Então, as pessoas se interessam. E aí, a possibilidade da gente estruturar para que seja mais fácil o acesso, cada vez mais, eu vou no fundinho, participar do fundinho, vou aproveitar e vou na cachoeira, aproveito e vou no Hotel Fazenda e faço o meu café ali, aproveito e vou passear lá no Parque do Sabiá. Então, essa experiência global, ela transforma a cidade num lugar onde as pessoas desejam estar. Tem interesse, exatamente. Você falou de uma coisa muito interessante que são os espaços, né? O Itororó, né, que agora antigo Cassipesca, né, o próprio presidente do clube reuniu com a gente e falou assim, olha, eu quero trazer muito evento para cá. E você já foi lá visitar? Eu fui um pouco antes de ser efetivada a reestruturação. Tem que ir agora, Mamed. Ele tem espaço para todo tipo de evento que você quiser fazer. Então, é interessante que os próprios uberlandenses estão incorporando os eventos dentro dos seus próprios ecossistemas, né? Dentro da sua própria estrutura ali, né? Se a gente falar de praia clube, a gente fala sobre os eventos esportivos, né? A quantidade de eventos que o Guto trouxe, foi atrás desses eventos internacionalmente, movimentou o aeroporto, assim, a gente tem dados disso, é uma movimentação gigante quando a gente fala de evento esportivo, você está falando do autódromo. E o Cassipesca, ele está interessado, o Itororó, né? Ele está interessado muito nesse movimento de evento cultural, evento esportivo. Então, a gente pode sair também daqui dos espaços públicos e a gente pode procurar esse pessoal do privado que também estão abertos e também tem uma estrutura gigante para receber, para a gente ampliar também os horizontes, né? Então, se algum produtor estiver nos escutando agora também... Na verdade, o Mineiro Beach, né? Que já está rolando lá também no Itororó, né? Então, foi uma escolha deles, né? Em usar o Itororó para isso. Mas todo novo espaço, ele traz também novos desafios. Novos desafios, porque com certeza. O Cassipesca... Eu vou falar Cassipesca, mas porque chamava Cassipesca e Tororó. Você sabia? Era isso. Tinha um símbolo, era um escudo, tinha CC e não sei o quê. Eu, quando era criança criança só, né? Pequena ainda sou. Mas eu ia no Cassipesca. Gente, vai demorar, mas eu vou chegar lá. Eu ia no Itororó, eu brincava naquelas piscinas que eram todas de água corrente. Sim. Era muito interessante aquilo. E era longe, porque era um clube de campo, né? Por isso tinha esse nome que... inviável hoje, né? Não tem jeito. Mas, enfim, lá para realizar, você tem um caminho que ele é longe e, em geral, ainda os eventos têm venda de bebida alcoólica, né? Então, quando você pensa os deslocamentos, isso está acontecendo também em outras cidades. Eu tive em Uberaba no Festival de Peirópolis, que fica a 22 quilômetros da cidade. Sim. Você vê o movimento de carro de ida e vinda na rodovia e a turma estava toda bebendo lá no evento. Então, eu acho que a gente tem também muito esses desafios dos locais que são alternativos e mais distantes com relação a esse tipo de segurança. Claro que está na consciência, né, de cada um, né? Mas quanto mais longe, maior esses riscos, né? O Itororó tá pertinho agora. Tá perto, porque agora antes já tá dentro da cidade. Bem, né? Era clube de campo. Agora ele tá perto. Já foi clube de campo. Eu mesmo quase morei no Shopping Park, já estava do lado. Né? Exatamente. Colado. E é uma avenida só, o acesso é fácil, né? Igual a gente fala, a gente preocupa com tudo quando vai fazer um evento, então... Agora, quando tem essa... Não precisa fechar a rua? Não precisa. Fecha sozinha com aquele movimento todo naquela via. Mas o que acontece? É uma coisa que, talvez, dentro dos eventos, né, dessa união de cultura e turismo também, que a gente pode ter mais, né, isso até às vezes para um futuro próximo, é essa questão. O Fundinho Festival está sendo realizado, mas não existe hoje, talvez, empresas que estejam sendo estimuladas a oferecerem pacotes para as pessoas que vêm de fora, como isso, como oportunidade. Então, por exemplo, vou te dar uma ideia, ninguém nunca nos procurou fazendo assim, oferece aí no canal do seu festival um pacote que eu estou fazendo aqui. Se a pessoa for ficar em Uberlândia de sexta para sábado, sábado para domingo,
Domingo eu tenho passeio na Sucupira, eu tenho nas fazendas, eu tenho isso. Ninguém, te juro, ninguém nunca me procurou para fazer isso. E quando eu saio, vou fazer, por exemplo, o Festival de Inverno da Serra da Canastra. Toda hora tem alguém me ligando. Olha, então talvez até o pessoal de Uberlândia mesmo não esteja ainda identificando esse potencial todo dessas pessoas que estão vindo de fora, mas para abrigar esses pacotes. Aproveite e vem que eu te levo para passear. Você não precisa se preocupar com nada, eu te levo até no evento. Muitas cidades têm isso já, né? Uberlândia começou, igual eu te falei, nosso foco dentro do Visite Uberlândia era mostrar Uberlândia para nacional, mas agora a gente voltou para o regional e a gente está trabalhando bem, assim, a passos lentos mesmo. Por quê? Porque a gente não tem uma agência aqui de receptivo. A gente não tem ainda. Aliás, quem quiser montar, por favor, monte, entre, né, filiado ao Visite. Mas a gente tem guias, né? Uma guia que faz parte do Visite, que tem os pacotes, que poderia entrar em contato com você também. Depois eu passo para ela também, que é a Flávia. Ela é muito preocupada disso. A gente tem o Matula Mineira, que é um projeto desenvolvido pela Viviane da Flanar também, que a gente está fazendo visitação nessas fazendas justamente para fazer isso, Mamed. A gente quer que o turista fique aqui, fique mais um dia e gaste mais um pouco, né? Como toda cidade turística. Sim. Então, a gente não quer que ele venha só para o festival. O motivo vai ser o festival, mas ele fique para apreciar tudo que a gente tem aqui. Cachoeiras, espaços públicos, as fazendas, os queijos, os cafés, todos que a gente tem, que são muito bons, os produtos. E as fazendas, eu tenho visitado todas elas estão muito preparadas para receber. Então, só falta mesmo um produtinho. Só falta mesmo embalar esses produtos que a gente está fazendo. E tem gente que não gosta de vir acompanhado, mas a maior parte gosta, porque ele não tem acesso aos locais onde que ele vai, ele não tem essa facilidade. E é isso, né? E você olhar o turismo regional, ele é barato, né? É porque você pega, né? Se tem alguma coisa em São Paulo que você vai, você pode preparar o bolso, porque a coisa ali não vai ser brincadeira. Mas Uberlândia, uma pessoa que desloca Patos, Uberaba, Araxá, para vir para Uberlândia, o gasto se olhar em relação ao turismo de forma geral, eu acho que é um gasto relativamente mais baixo do que nos demais centros. Isso. E pensando que a gente tem uma variedade de espaços públicos gratuitos e eventos abertos, por exemplo, o Fundinho é um que não tem receita de entrada, então é gratuito. A possibilidade dessa viagem ser mais econômica é muito maior do que você vai para um show, aí você tem que pagar a entrada, pagar a bebida. Tem mais arrecadação, mas a acessibilidade econômica é um pouco menor. Mais uma vantagem para quem vende receptivo. O cara já não vai gastar com ingresso no show. É sério, é uma super de uma vantagem. Você vai vender algo que a entrada é gratuita. Você imaginou? Você fala, não, então, gente, vem, o show você não paga. O show você não paga. A Flávia fez isso com o Comida de Boteco, na época que estava acontecendo Comida de Boteco, né, que em abril, se não me engano, maio, e ela ia para os eventos corporativos. Então, no corporativo, ela vendeu esse pacotinho, pegava as pessoas no hotel, fazia o tour nos botecos e devolvia as pessoas. Então, você pode beber... fazer até turismo interno. Então, você pode beber tranquilamente. Eu acho que ela rachava o turismo interno. Então, tem que começar desse trabalho, né, porque agora eu acho que o Uberlândia está fomentando mais esses eventos e apoiando mais, então as pessoas começaram a ver que isso pode ser interessante. E o mais interessante é que a gente agora tem a diretoria de turismo, acho que foi um ganho para a gente dentro da cultura, porque ali é força. Porque acredito que agora, pensando culturalmente, esses espaços turísticos também, a gente só não fica... acho que tinha uma demanda mais corporativa, né, de negócios, mais científicas, mas agora eu falo assim, mas espera aí, vamos dar uma olhada na nossa estação Sobradinho? Vamos dar uma olhada que nós podemos ir no Museu Municipal? E esses pequenas rotas que estão sendo construídas agora, elas se tornam possíveis. Porque aí pensa, a pessoa que vem, ela pode ir num espetáculo do Teatro Municipal. A gente acabou de fazer o aniversário da cidade aqui. Vamos ao show da Sandra de Sá, gratuito. E você pode permear a cidade depois no final de semana e conhecer mais um pouco. Porque aquele recurso que ela poderia estar pagando de R$200, R$300 no show, ela vai utilizar
necessariamente em outras também, distribuindo em outras áreas. Com certeza. E você falou de uma coisa, né, do ganho que a gente teve com a diretoria, né, com o Lazinho, com a vinda dele, porque antes era só a Lu, né, Sim. Então a Lu carregou lá muitos anos e fez isso muito bem também, só que a gente ficou muito feliz com a entrada do Lazinho, porque a gente viu essa movimentação, né, e a gente vai abrir agora, junto com a prefeitura, junto com o Sinditur, junto com o Visite, o CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turista. Não sei se já posso falar. Pode, lógico. Mas o Centro de Atendimento ao Turista vai ficar no Mercado Municipal também, que eu acho que é o lugar para ele ficar, né? E ali as pessoas vão ter informações dos passeios, do que pode fazer em Uberlândia. E isso vai começar também a movimentar muito mais do que a gente tem acostumado a ver. Porque o turista, ele chega aqui, ele fica meio... Ele mesmo tem que procurar as informações. Ali no Centro de Atendimento ao Turista, a gente vai passar todas as informações e com isso vai vender mais, né, a cidade. E propor essas rotas também, né? Exato. Se ainda não tiver uma agência ou um lugar onde ele possa comprar isso, então o CAT pode ser um lugar que, olha, nós temos essas rotas, no próprio CAT a gente já dá o telefone do proprietário da fazenda, ele vai lá e fecha com... A gente não vai deixar que o turista saia daqui sem visitar o que ele quer. Isso. Esse é o objetivo do centro de atendimento. E o mais interessante é o quê? A remodelação dos espaços culturais da cidade é um passo, igual você falou, é lento, gente. Todo esse processo, ele movimenta muita coisa, ele é lento, mas ele está começando. Então, por exemplo, o Mercado Municipal, que há pouco tempo era um lugar que as pessoas não gostavam de estar, né? Não tinha uma estrutura muito boa. Hoje, você vai lá, quinta, sexta, sábado, domingo, você não acha cadeira para sentar? Então, a possibilidade de um mercado de pulgas que movimenta, que traz uma ação cultural também. Há um show que acontece ali no bar. Então, tudo isso cada vez mais vai trazendo um atrativo e movimentando a nossa cena artístico-cultural de uma forma legal, que une tanto patrimônio histórico, que aí tem uma preservação, tem um educativo, como também o lazer, também com a cultura. E eu acredito que a cidade ganha, nessas pequenas pílulas, ela vai ganhando de pouco em pouco e vai dando corpo para conseguir essas novas propostas que são um pouco mais engajadas, né? Não, e o mercado ficou lindo, né? Depois da reforma, os banheiros, eu falo, meu Deus, esses banheiros ficaram maravilhosos. Então, o cuidado com que a secretaria também tem olhado para esses espaços faz toda a diferença quando a gente recebe o turista. Né? Então, é o permissionário, né, que está lá, também tem olhado com os olhos mais agradáveis para aqueles turistas. Cada um está fazendo o que pode ali dentro do seu estabelecimento, recebendo bem, tratando bem. Sabe aquelas maletinhas que fazem de viagem para que ele leve o queijo da melhor maneira, armazenado. Isso tudo é cuidado que a gente tem que ter com o turista, para que ele tenha uma experiência legal na cidade. Então, não é só eu, não é só uma Med, não é só a Mônica, com a boa vontade dela. Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de eventos, a gente tem que falar como um todo. A própria população, ela tem que ter esse olhar amoroso e generoso para quem visita, porque esse recurso que vai entrar vai acabar chegando até você. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Sim. Certamente é engraçado, aliás, a gente falou, as coisas às vezes não acontecem o processo de forma tão rápida, né? E uma das coisas sobre a visitação em Uberlândia, que eu percebo que está ainda mudando, mas em passos lentos um pouco, é essa questão dos espaços públicos estarem abertos à visitação nos sábados e domingos, né? Que eu acho que vai ser em breve, né? Talvez esse seja um grande passo que tenha que ser dado para que o turista realmente comece a ter mais lugares para ele poder visitar, né? Que os pontos de interesse dentro da cidade ainda não estão disponíveis, né? Nesses dias e horários. Então, eu percebo que há uma grande vontade do município de fazer as coisas acontecerem e sempre na torcida para que isso aconteça de forma mais rápida possível para que o público comece a desfrutar cada vez mais disso tudo que a gente tem aqui na cidade, né? E eu acho que o primeiro passo é esse. Se não tiver vontade pública para a coisa acontecer, não vai, e eu percebo que isso acontece, né? Hoje, olha, e como eu não sou do poder público, eu posso falar, né? Sem defender ninguém, né?
tem muita boa vontade para acontecer isso, principalmente para os museus, assim, é um pedido que a gente faz lá dentro do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. A Mônica sempre é muito querida com a gente para ouvir as nossas propostas, e é um ponto que a gente já levantou. Nós precisamos que os pontos, né, turísticos estejam abertos no final de semana, que é onde a própria população também pode passear, porque às vezes eu não tenho como passear com a minha filha durante a semana, porque eu estou trabalhando, mas aí eu vou levá-la no museu durante o final de semana. Só que não é só questão de boa vontade, é questão... existe um monte de coisas ali por trás que a própria população não sabe. Você tem um servidor público que trabalha e tem o horário dele que ele precisa cumprir, e que se eu tirar esse servidor público de um horário e colocar no outro, eu vou mexer com uma estrutura que financeiramente às vezes eu não estou preparado para isso. Então, não é só questão de boa vontade, a gente tem discutido isso vai acontecer, acredito que em médio e longo prazo, porque já é uma coisa que está no radar, mas não é uma coisa assim, eu estralo os dedos como na iniciativa privada, eu simplesmente vou lá e contrato um outro colaborador e coloco ele lá no final de semana. Se a planilha bater. Se a planilha, Se a planilha não então, bater, imagina, não vai. No privado a gente tem que fazer essas contas, né, no setor público mais ainda, porque a gente precisa de concursados, né, de pessoas que realmente saibam realizar aquele trabalho. Eu não posso colocar qualquer pessoa ali, mas para a população inteira, né, saber que a gente já tem conversado sobre isso, que é uma coisa que está no nosso radar e que é uma coisa que a gente pretende fazer sim. E uma questão também, Uberlândia, pelo fato de estar recebendo tantas pessoas de fora, ela vai precisar desenvolver, eu acho que quando a gente trabalha com cultura, com turismo, a gente de certa forma faz isso, que é a tal da sensação de pertencimento. Sim. Para quem vem de fora, é muito difícil de você dar valor naquilo que você não conhece e que você não tem apego, porque você ainda não valoriza, porque você não conhece, né? Então eu acredito que tem muitas coisas acontecendo nesse sentido, até quando você fala de uma visita guiada numa fazenda, o Teu Queijo é uma forma de reforçar esse nosso modo de vida, essa nossa cultura, né? Então eu vejo muito isso também, né? Que é esse trabalho da cultura e do turismo junto com essa sensação de pertencimento, o que pode melhorar, né? Porque quando um lugar público está sendo depedrado, falei certo? Pedrado. Depedrado. Agora aula de português. Agora pronto, gente, aula de português agora, chama o professor. Não vou nem tentar, porque esse já embana. Então, o que acontece? Se esse espaço público está sendo danificado, é porque uma pessoa não tem a sensação de pertencimento. Ela não fala, não, isso é meu. Esse espaço público é meu, eu devo cuidar dele. Né? Isso não acontece. Então, eu acho que esse trabalho da cultura também e do turismo é fundamental para a gente poder, numa cidade que tem aí quase 50% das pessoas que não são originárias daqui, poderem também terem o mesmo amor que a gente tem pela cidade. Né? Porque tem uma coisa que eles falam assim, o berlandense acha que Uberlândia é a melhor cidade do mundo. E eu falo que isso é uma grande mentira, porque tem certeza. Acho que a gente gosta disso mesmo. Eu também sou uberlandense, então a gente preocupa muito também, Mamed, com isso, para a gente trabalhar, por exemplo, com os recepcionistas de hotel. A gente escuta muito do hóspede, ele falando assim, que perguntou para o recepcionista o que tinha para fazer, e o recepcionista não sabe. Não tem nada para fazer, pede um iFood que é melhor. Né? Poxa vida, a maioria dos nossos hotéis, eles estão ali no centro da cidade, onde a gente tem um corredor gastronômico, que é a Avenida Rondon Pacheco. Aí a gente fala, poxa, como não tem nada para fazer? Então, esse trabalho também com eles, com o pertencimento deles, porque muita gente não conhece Uberlândia. Se a gente perguntar do próprio Parque do Sabiá, né? Quantas vezes você já foi lá? Quantas vezes você frequentou lá? Tem muita gente que nunca frequentou. Ou que pensa que não é gratuito, nem tem informação alguma. E não é por falta de divulgação, é por falta de conhecimento, de saber onde eu posso procurar aquilo, ou simplesmente, não, é muito longe, eu não vou. Então, tem gente que não conhece o próprio bairro, não sabe o que né, porque às vezes tem medo de conhecer, às vezes não tem oportunidade mesmo de conhecer, e para que o turismo funcione,
eu tenho o Gramado como case, né, na minha mente, assim, porque logo quando eu saí da faculdade, eu fui estudar Gramado e tudo, para poder ver o que era aquilo. E aí eu fui em Gramado, fiz uma imersão, e a população respira o turismo. E aí, como que isso funciona, né? Como é que é a população respirar o turismo? É simplesmente todo mundo dar as mãos e cada um fazer a sua parte. Então, é assim que o turismo vai funcionar. Então, jamais você vai chegar em Gramado, vai perguntar para um recepcionista, ele vai falar para você que não tem nada para fazer. Ele não vai falar isso. Ele vai te mandar ir para os espetáculos, ele vai te mandar ir para esqui, ele vai te mandar ir para qualquer lugar para você investir seu dinheiro ali, gastar seu dinheiro. Mas ele não vai falar que não tem nada para fazer. Então, esse primeiro, trabalho... senta, toma um café aqui, come o queijo, daqui a pouco eu te mostro. Primeiro, então, mas aí precisa desse pertencimento mesmo. Eu acho que você levantou um ponto muito sério, né? E eu acho que por a gente também não ter mais a faculdade de turismo aqui na cidade, esse trabalho vai ser preciso, né, ser realizado por nós, entidades, né, pela prefeitura, pelos próprios organizadores e produtores. Eu acho que é um trabalho em conjunto. Você conhece Uberlândia? Conheço bem. Ah, então tá bom. Já foi nas fazendas, já foi nas cachoeiras. Daqui, cachoeira, tudo. De bicicleta ainda, né? Não, mentira, não vou nem... Aliás, eu sou atleta de Cristo, né? É sério, faço exercício, sabe Deus quando. Que é muito interessante, que é um outro viés também do turismo, porque eu sou daquelas que adoram a bicicleta. E, por exemplo, a maioria dos ciclistas conhecem mais Uberlândia do que as próprias pessoas que não andam de bicicleta. Uhum. Por quê? Pegam as trilhas, aí vai na Fazenda Sobradinho, vai lá, passa e vai na... Martinez. Martinez, na coxinha de Martinez. Uhum. Então, alia esses lugares a pontos de parada ou a pontos de rota, que você fala assim, gente, eu nunca fui nessa cachoeira, eu nunca fui nessa fazenda, eu nunca soube. Tira uma foto e fala, mas onde é isso? Uhum. Porque também eu acho que a apreciação do espaço, quando você tem mais tempo... Por quê? Um turista que chega aqui para fazer uma rodada de negócios, ele chega às 8 horas da manhã, a rodada de negócio é às 10 horas, às 5 horas sai o voo dele de volta... Aí não. Impossível, né? Impossível. Não, mas se ele chega aqui 8 horas da manhã, a rodada de negócio dele é das 10 até às 5. Às 5 horas, ele vai pro hotel, toma um banho e tem uma van esperando. Não, vamos fazer uma rota turística. Agora a Secretaria de Cultura e Turismo abriu a Rota da Cultura, que é o quê? A gente começa lá embaixo, na Praça Coronel, com a Casa da Cultura, vem para o Arquivo Público, aí tem ali perto o MUNA, aí depois sobe mais um pouquinho a Oficina Cultural com a Clarimundo e o Museu. Então, essa pequena rota, ela já daria uma tarde. Uhum. Ou, se fosse o caso, uma noite, né? Se a gente já tiver aberto. Uhum. Simples. Uma coisa completamente gratuita, assim se fala, né, de entrada, né, de acesso. Uhum. É uma possibilidade. E também a Secretaria de Cultura só conseguiu produzir isso também agora, com a possibilidade do vínculo com o turismo. Então, para você saber também, para todos, né, saberem, que tanto que o nosso pensamento, a organização, a programação, a elaboração da Secretaria de Cultura, ela também precisa do auxílio de outros, que também mostram, olha, tem isso que pode ser feito, olha, isso dá para ser feito. E aí eu falo que acho que um dos grandes ganhos da cidade é a abertura da Secretaria em ouvir e trocar, tanto com produtores quanto instituições, para melhorar, porque sabe que só ela por si só, ela não consegue atender a demanda. E não consegue também ter um pensamento mais amplo. Então, esse pertencimento, ele começa a participar, começa a ter também dentro das instituições públicas. Porque se ele não ouve o que está sendo feito, ela vai trabalhar para quem? Uhum. Então, eu acho que um dos grandes ganhos que a gente tem nesse momento é esse trabalho conjunto. Porque se também a instituição pública fecha as portas e acha que sabe tudo, a gente perde. Enquanto instituição e enquanto também cidade. Uhum. E esse trabalho também de conscientização e de amor pode começar lá na base. Então, pode ser feito um trabalho com a Secretaria de Educação, através das escolas públicas também, com a visitação desses
dessas crianças até os museus, até, né? Porque aí é o horário de escola, o museu tá aberto, tá tudo certo. Porque a escola da minha filha é uma escola, né, particular, e eles, nas férias, montaram uma rota pra gente, pros pais, pra levar as crianças pra conhecer a história de Uberlândia. Então, a professora montou e a gente foi fazendo a rota e explicando para as crianças. E vocês não sabem o tanto que isso causa a sensação de amor, de pertencimento. Porque minha filha passa e vê alguma coisa pichada, ela fala, quem teve coragem de fazer isso? Né? Com a história da cidade. Então, a própria criança, ela vai ser o futuro. Um futuro organizador, um futuro promotor, um futuro político, né? Um público também, né, participante. Exatamente, o público. E ela vai trazer isso sem a gente precisar fazer grandes esforços. Porque agora a gente tem que fazer grandes esforços, porque a própria comunidade ainda não abraçou a causa. Ainda acha que não precisa abraçar. Mas, você falando dessas parcerias, eu acho interessante isso também. Às vezes a Secretaria de Educação, né, fazer esse papel também de mostrar o quanto o turismo é bom, o quanto a cultura é necessária para as nossas futuras gerações. Sabe que a porcina já é a... Vocês já conhecem a porcina? Não. Não conhecem a porcina, gente? Nossa, o nosso ônibus. Sim, eu conheço. Conhece? O ônibus biblioteca ou o ônibus show? É o ônibus... Não, nem é um nem outro. A porcina é um antigo ônibus que a gente conseguiu. E ela foi toda adesivada com uma vibe bem cultural, assim. E ela... Agora, o propósito dela é o quê? Fazer essas rotas com escolas, instituições, então pronto, os turistas. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Que ela pega e faz esse circuito, né? As escolas chegam com as crianças ou os jovens. Tem até terceira idade, a gente fez com a terceira idade. Chegam até o CMC e eles vão fazer o passeio com a porcina, para poder conhecer os espaços culturais. A gente fez isso na Semana do Turismo também, porque com a Semana do Turismo a gente marcou horários, então as pessoas podiam ir no CMC e a gente levava para fazer a rota guiada junto com a nossa diretora de patrimônio. Isso. Na Semana do Turismo também, né, que aconteceu, a gente fez um trabalho com a Secretaria de Turismo, com a ASIM, e a gente foi até os colaboradores do aeroporto, mostrando que tem também para fazer em Uberlândia. Então, a gente já começou esse trabalho, essa divulgação, para que a gente realmente faça esse turista movimentar aqui dentro da cidade, que é o que a gente quer. Muitas coisas estão sendo feitas, né? Nós não paramos. A cidade pode até dormir, mas quem não dorme é a gente. E, para a gente finalizar essa conversa, vocês têm alguma projeção futura, um desejo ou uma mensagem que a gente possa deixar aqui, porque depois a gente pode recuperar essa entrevista daqui 5 anos e falar, nossa, olha lá o que ele falou, já tem. Ou então pode ser uma projeção, uma mensagem do que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre Uberlândia, esse campo, vocês como pessoas que se alimentam e trabalham nessa área, um desejo do coração, aquele que pulsa e fala assim, nossa, meu fundinho festival ia ficar... Nó! Onde a gente vai? Pra onde você quer levar o fundinho? Sonho? Não, sonho é... Eu tenho medo de tomar tiro, gente. Não, porque o sonho mesmo, eu acho que assim, Fundinho Festival em 2026 vai fazer 10 anos. Olha. E quando você mesmo. pensa que em 2017, o bairro Fundinho, que foi o bairro em que a cidade nasceu, não tinha nem o seu próprio festival cultural, é um absurdo, né? Se você pensar aí, foi em cima muito dessa lacuna que a gente atuou. O sonho lá no futuro, eu digo que ele é um pouquinho mais complicado, porque tem muita rua fechada. Tá virando piada o fechamento de rua. Cetran, desculpa, viu, gente? O Cetran dá muito apoio, então Cetran, pode fechar as ruas, não tem problema. É a população que não nos apoia, mas o Cetran apoia. O que acontece? Bom, nós temos aqui a Praça Clarimundo Carneiro, e temos a Praça Coronel Carneiro, né? Embaixo. Então, nosso sonho mesmo era fechar a Tiradentes inteira. Daqui até lá embaixo. É claro que a João Pinheiro também nesse trecho, né? Coisa à toa. Lá embaixo também umas 2 ruas. E só por que, assim, que você fecha a rua? Explica por que você fecha mas a olha, rua. você sabe o que era o sonho? Era transformar esse pedaço inteiro no nosso pedaço do jazz e do blues, e a gente tem até a rua do jazz e do blues. Imagina você ter a
opção de ter show acontecendo aqui, você tem a difícil missão entre 15 minutos de distância de um show para o outro, para escolher entre o Hermeto Pascoal e o João Bosco tocando, cada um numa praça. Coisa básica. Coisa básica, você ia ter que escolher. Né? Em qual que você ia ver? A gente tem uma rua em que as pessoas poderiam passar com São Paulo, até São Paulo tem muito músico tocando na esquina, jazz e blues, então a gente poderia ter, ao longo de toda essa rua, músicos tocando na esquina. O Alonso, que é o tatuador mais conhecido como Zagaia Tatu, ele tem uma série de quadros chamado Jazz by Giz, que ele fez, que tem 2x2, 1,5 por 1,5, são quadros gigantescos, todos em giz pastel sobre craft. Teve uns que ele pôs craft preto e pintou só luz sobre os quadros, é uma coisa linda. Imagina uma exposição dessas acontecendo. Nós temos filmes produzidos em Uberlândia sobre jazz e blues, um do Maurício Winkler, que a história dele é fantástica. Esse cara é um ícone de Uberlândia. E esse cara, ele tem filme pronto. Nós podemos estar aqui na própria oficina cultural, na Sala Roberto Rezende, passando esse filme. Então, olha, nós temos como somar o jazz, que é o jazz dança, junto com o jazz música, acontecendo também. O próprio jazz de New Orleans, que é esse que percorre as ruas. Então, eu acho que falar de sonho é sempre muito legal, que não paga nada. Não tem né? limite. Joga pro universo, joga pro universo, mas, gente, né? Mas imagina, é isso que a gente, assim, quando eu falo mais dentro desse universo do Fundinho Festival, que eu acho que, sobre o geral, eu acho que a gente até falou muito, né, sobre perspectivas de pertencimento, né, da cidade, que acho que mais por aí. Mas em relação ao evento, acho que é isso, sabe? O sonho era transformar isso aqui, tudo aqui, fechado aqui até ali. Gostei. E fazer a Rua do Jazz e do Blues. Ia ser um evento para a gente trazer a região inteira para participar. Eu acho que o Brasil inteiro, né? No que mínimo. tal? O mundo. Já que é sonho, né? Não pode colocar limite no seu sonho. Dá o mesmo trabalho. Ai, depois dessa eu falei, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas eu acho que... o meu grande sonho mesmo é a população respirar o turismo, entender a importância que é desse setor para a vida econômica da cidade. Então, você falou da pandemia, né? A gente sofreu muito na pandemia porque o nosso setor de eventos foi o boi de piranha, né? E aí, depois disso, a gente sofreu mais ainda durante 2, 3 anos e a gente vem colhendo esses frutos ainda. E a gente tentava conversar, tentava falar que não era culpa do setor, que a gente podia fazer as coisas da maneira consciente, né? Porque a gente não queria prejudicar ninguém, mas a gente custou ser ouvido. A retomada foi muito lenta e assim, não foi só em Uberlândia, foi no Brasil inteiro, né? E a gente precisou provar por A mais B que a gente trazia recursos, que a gente fazia movimentar. Então, eu acho que meu sonho era que as pessoas entendessem o papel do turismo na vida de cada cidadão, sabe? Da própria cidade, do país, e que o turismo, ele pode ser, e ele é um importante aliado para a nossa vida futura. Olha, Silvia não deixou por baixo também não, né? Ela falou que não estava pensando ali, falei assim, o que ela falou que não ia falar, gente? Mas esse é meu sonho genuíno já. Meu sonho de muitos anos. Eu vou pedir para vocês deixarem os contatos, né? Para quem quiser conhecer o Fundinho, também ter acesso ao seu perfil, Marcelo, para trocar ideias, né? Produtores de todo o Brasil. Esse é o cara, tá? Obrigado, viu? Você vê como é que é bom. Ter amigos e profissionais generosos, né? Pares generosos é muito bom por isso, né? Obrigado, eu queria também já agradecer Secretaria de Cultura, você, Ariadne. Tem mais gente trabalhando aqui, gente. Vocês não imaginam como é que tá aqui. Tem mais gente aqui, ó. Tem o Disney, tem a Preta em Flor, a Ariadne. Lá dentro tá quem? É o tá Marcelo. Escuro ali, tem o meu xará. Tem mais gente ali trabalhando também. Obrigado, viu, gente? Todo mundo pela oportunidade e por dar voz, dar esse espaço pra gente. Telefone para contato 34 999792747 é o meu WhatsApp. Pode entrar em contato, gente. É assim mesmo. Às vezes eu demoro um pouquinho, se estiver na época de produção de evento, demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. E para as empresas que quiserem patrocinar o próximo ano, que à são vontade, 10 anos. 2026, 10 anos Fundinho Festival. Tem muita coisa boa para vir aí. Esse ano já foi um sucesso, o ano que vem a gente está bem preparado aí.
Manda o arroba do Instagram para todo mundo Arroba Fundinho Festival. Isso. Esse. Maravilhoso, muito bom. Obrigada, Ariadna, por essa oportunidade, né? O turismo só cresce com isso, a cultura também. Então, eu vou deixar o telefone do Centro de Atendimento ao Turista, que eu tenho que colar aqui, que é 99, é o 34, né? 99-683-1234. Então é facinho, mas eu não decorei ainda. Tem que falar o 34, é porque o pessoal de Belo Horizonte pode querer ligar aqui para conhecer isso. Eles vão saber que aqui é 34, não é 31, né? 34, aqui é 34. E o nosso arroba é Visite Uberlândia Oficial. E a gente está disponível para responder qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao turismo da nossa cidade, aos eventos. E a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Imagina. Sempre é bom uma conversa boa, um diálogo, né, que fortalece os nossos vínculos, a nossa cidade. Esse é o podcast Culture-se. A gente te espera no próximo episódio.